Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo aqui para uma aula de gramática, para mostrar para vocês a diferença entre encontro consonantal, dígrafo e encontro vocálico. Então, roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai falar sobre a diferença entre encontro consonantal, encontro vocálico e dígrafo. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês darem um like, compartilhem, se inscrevam no canal para receberem novos vídeos. Não vai custar nada para vocês e para mim vai ser muito importante. Então vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, sobre dígrafo, sobre encontro consonantal, encontro vocálico. Eu vou deixar nos cards aqui para vocês. E lembrá-los que eu criei um canal só para literatura, que se chama Ler para Não Sofrer. Então se inscrevam neste canal, neste novo canal, para receber novos vídeos. Por enquanto eu estou colocando os vídeos aqui, mas vai chegar um momento que eu vou destinar todos para este novo canal. Então é muito importante que vocês conheçam o novo canal, que vocês se inscrevam e deem uma forcinha lá para mim, para que o canal cresça, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo de encontro consonantal, eu estou falando de consoantes, né? Por isso consonantal. Aqui eu circulei para vocês, olha, onde há o encontro delas. Então, lesma, SM, psicologia, PS, pneu, PN, ortografia, GR, kelps, PS, detectar, C e o T aqui, olha. Então, aqui eu não estou falando ainda de separação de sílabas, porque se eu separar as sílabas, algumas delas vão também se separar. Então, é muito importante ficar atento a isso, porque eu tenho encontro consonantal próprio, que é chamado de próprio, e eu tenho o encontro consonantal impróprio. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo aí, porque tá meio... Deixa eu acertar aqui a prancheta. Então, olha aqui, quando eu separo a sílaba, por exemplo, lesma, né? Como é que eu separo lesma? Eu tenho duas sílabas. Então, o que que aconteceu aqui, olha, com o encontro de consoantes? Eles ficaram separados. Então, neste caso aqui, eu tenho um encontro consonantal impróprio, quando eles se separam na separação. Então, é impróprio. Agora vamos lá para o próximo, é psicologia. Se eu separar a palavra psicologia, vou separar assim, ó. E aí eu tenho aqui, ó, o PS juntos. Então aqui eu tenho um encontro consonantal próprio. Quando eles ficam juntos e não se separam, eles são próprios. Quando eles se separam, impróprios, tá? Aqui você tem também a palavra pneu. Muitos separam a palavra pneu, mas ela não se separa, tá? É uma sílaba só. Então, aqui eu tenho monossílabo, né? E aqui ficou, então, juntinhos, eu vou ter um encontro consonantal próprio. Depois, detectar. Detectar. E aí, eles ficaram separados, então, eu vou ter um aqui impróprio. Muito bem. Agora vamos para o próximo, que é o encontro vocálico. Deixa eu tirar aqui da minha prancheta. Deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Então, no encontro vocálico, é o encontro de quê? Se encontro consonantal é de consoantes, então aqui é o encontro de vogais. Então, deixa eu circular aqui para vocês, ó. Palavra doido, eu tenho aqui, ó, o oi. Doído, também eu tenho aqui, ó. Uísque, aqui também. Aí vocês vão perguntar, mas Cecília, e aqui, ó, o U e o E? Aqui não vai ser um encontro de vogais. Por quê? Porque quando eu vou falar uísque, eu não pronuncio o U. Então, se eu não pronuncio, ele não é considerado encontro de vogais. Aqui, ânsia, moeda, iguais, ó, uais, lua e ciência. Então, na hora de separar essas palavras, né, a sílaba dessas palavras, como é que fica? Ó, doido, doido. Agora, o mesmo não acontece com doído, porque você abre a boca 3 vezes, ó, doído. Então, olha a diferença, né? Aqui,
Quando acontece de ter dois, então, eu tenho um ditongo, porque eu tenho duas vogais. Eu tenho aqui, no caso, um ditongo decrescente oral. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E doído, o I ficou sozinho e antes dele eu tenho uma vogal, então ele é um hiato. Lembrando que para ser hiato, eu tenho que ter antes dele uma vogal ou depois dele uma vogal, tá? Senão não é hiato. Aqui lua, como é que eu separo lua? Ó, lua. Então aqui também eu tenho um hiato. Então, é muito importante que vocês saibam disso, tá? Para ser hiato precisa antes ou depois ter uma vogal. Olha aqui no caso de iguais. Iguais. Veja que aqui, ó, deixa eu levantar um pouquinho mais para vocês olharem aí. Iguais. Aqui eu tenho uma vogal sozinha, porém ela não é considerada hiato, porque antes ou depois dela eu não tenho uma vogal. Então ela não é considerada hiato. E aqui eu tenho três vogais juntas, né? Sendo que aqui na verdade são três vogais, porém aqui elas, junto com uma vogal, elas se tornam semivogais. Então aqui eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, neste caso aqui, eu vou ter um tritongo, certo? Agora eu separei aqui alguns exercícios para mostrar para vocês. Então, vamos lá aqui na minha folhinha. Veja que eu tenho aqui professor, estudar, porta, pêssego, travesseiro, chuchu, corrida e desenho. Aqui eu vou pegar aqui um marca-texto. Então, eu vou colocar aqui. Onde é encontro consonantal, eu vou circular. Onde não for encontro consonantal, for dígrafo, eu vou grifar com marca-texto. Então é muito importante que vocês entendam isso. E eu vou explicar já o que é o dígrafo, né? Para aqueles que têm dúvida ainda. Então, em professor, eu tenho aqui, ó, PR. E aí vocês estão vendo o SS. Vocês vão falar, mas Cecília, aqui SS é encontro consonantal. Neste caso aqui não é, então eu vou grifar aqui para falar depois por que que não é. Estudar, eu tenho o S e o T aqui, ó. Porta, o R e o T. Pêssego, eu não tenho encontro consonantal, eu tenho aqui o dígrafo. Travesseiro, eu tenho aqui um encontro consonantal e aqui eu tenho também um dígrafo. Agora aqui em chuchu, veja que eu tenho aqui um dígrafo, não é encontro. Corrida, também eu tenho um dígrafo. E desenho, eu tenho aqui um dígrafo, tá? E aí, veja, para aqueles que não lembram o que é um dígrafo, é muito importante que vocês saibam que o H não é considerado uma consoante. Por que que o H não é consoante? Então, eu vou pôr aqui, ó. Não consoante, tá? Por que que ele não é considerado uma consoante? Porque ele não tem som. Então, veja que aqui, ele junto com outra consoante, ele vai ter o que nós chamamos de dígrafo, que é o que? O encontro de duas consoantes, mas com apenas um som. Então, veja que em pêssego, eu tenho aqui, ó, dois S's, porém ele tem apenas um som, que é o som de S. Aqui no desenho, vocês têm o NH, mas ele tem um som, vou até fazer uma perninha maior, que é a representação do nhê, né? Então aqui o desenho, eu tenho o som de nhê, tem um som só. Corrida aqui também, olha, eu tenho apenas um som, que é o som de R. Aqui em chuchu, eu tenho aqui o som de X. Por isso que ele não pode ser considerado encontro de consoantes, tá? Aqui em professor e travesseiro é a mesma coisa que eu expliquei lá na frente, olha, o som de S. Então, veja, o que é um dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas consoantes, porém com um som só. Com exceção aqui do H, que não é considerado consoante porque ele não tem som. Então, ele só vai ter aí alguma representação quando ele vem aqui junto com outra consoante. Aí ele acaba formando o som de nhê, de x, né? No caso do chuchu.
e aí forma então o dígrafo. Eu vou deixar no link aqui, nos cards também, o outro vídeo que eu falei só sobre isso. Agora aqui no caso de separar sílabas, né? No caso aqui da palavra rouco, eu tenho, ó, rouco. Veja que aqui eu tenho o quê? Um ditongo, porque os dois ficaram juntos, né? Neste caso, ditongo decrescente oral. E aí, vejam outro vídeo que eu falo só sobre isso. Mamão, mamão. Aqui eu tenho o quê? Um ditongo decrescente nasal. Nasal porque é o que é esse som que sai pelo nariz. Então, lembra daquelas pessoas que são fanhas, por exemplo, que falam pelo nariz? Ou quando nós estamos resfriados também, a voz não sai pela boca, ela sai pelo nariz. Então, veja que é importante lembrar que aí eu vou classificar como nasal. Padaria. Padaria. Então, veja aqui que eu vou ter o quê? Um hiato. Porque antes dele eu tenho uma vogal. Uruguai. Uruguai. Aqui eu tenho uma semi, uma vogal, o A sempre vai ser vogal e uma semivogal. Então, aqui eu tenho chamado tritongo, porque são 3 juntinhos, eles não se separam. E ônibus, deixa eu levantar aqui minha folhinha. Ônibus, como é que eu separo o ônibus? Ônibus. E aí, vocês devem estar se perguntando, isso aqui é um hiato? Não, não é um hiato, porque nem antes dele, nem depois dele, eu tenho aí uma vogal. Então, ele não é considerado hiato. Ok? Então, veja, hiato, tia, tia, pia. O que mais que nós temos? No caso aqui, lua, nua. Então, veja que todos esses aqui, olha, eles são separados e tratam-se de hiato, porque antes dele tem uma vogal, então são considerados hiato. Ok? Então é isso, eu espero que vocês aí, que tenha ficado esclarecido isso para vocês. Podem parecer coisas simples, mas o vestibular cai matando em cima disso, então é muito importante que vocês saibam diferenciar uma coisa da outra. Ok? Então, beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.